E oi pessoal, tudo bem com vocês? E bora para mais um vídeo. Hoje eu venho dividir com vocês mais uma sobremesa para o fim de ano. E é claro que não pode faltar a sobremesa mais charmosa da mesa, que é a sobremesa na taça. Hoje eu preparei bombom na taça, eu fiz no sabor de uva e no sabor de morango. Mas aqui na taça você consegue montar muitas sobremesas mesmo, e o bom de tudo é que ela é bem simples. Então, bora pro vídeo e fiquem ligadinhos até o final para você não perder nenhum passo a passo e nenhuma dica importante. E toda vez que eu trago um faça e venda aqui, eu deixo o custo da minha receita e por quanto eu vou vender. Então, eu vou começar preparando o creme. Aqui eu vou preparar um creme coringa, porque eu vou saborizar também de chocolate. E aqui na minha panela eu vou colocar 1,5 caixa de leite condensado. Cada caixa tem 395 gramas. Vou adicionar 2,5 caixas de creme de leite. Cada caixinha dessa tem 200 gramas. Aqui eu estou utilizando bastante creme de leite, porque essa sobremesa precisa ficar suave, ela não pode ficar muito doce. E 1 colher de sopa de margarina sem sal. E 3 colheres de sopa de leite em pó, eu estou usando um ninho. Aqui é totalmente opcional, eu gosto por conta do sabor e que ele também ajuda a engrossar mais rápido. Mas se você não quiser usar o leite em pó, você pode substituir aqui pela farinha de trigo. E aqui eu tinha que ter misturado o leite em pó primeiro somente com o leite condensado. É a mesma coisa se você for usar a farinha de trigo. Primeiro dissolve bem no leite condensado para depois colocar os outros ingredientes. Mas nessa aqui fica filmando, eu acabei esquecendo e coloquei ele por último, mas aqui eu vou misturar bem para ele dissolver antes de levar para o fogo. Terminando de misturar, eu vou levar para fogo médio, vou mexer até o fim do preparo, não pode parar de mexer. E aqui eu quero um creme que ele não fique muito firme e também nem muito mole. Porque mesmo sendo uma sobremesa na taça, não pode ficar muito mole, tá, gente? A gente tem que pegar a sobremesa e ela tem que se sustentar na colher. E ela não pode também estar muito firme, porque o ideal é pra gente comer com a colher mesmo. E até porque o consumo dessa sobremesa é gelado, então depois que o creme esfriar, for para a geladeira, ele também vai incorporar. Então, se você já deixa aqui muito firme, a sobremesa não fica legal. E, gente, eu vou dar uma dica para quem for o primeiro ano preparando sobremesa. Dê preferência para recheios assim, ó, que você consegue saborizar. Recheios frios, que são mais fáceis também de estar preparando. E assim, não coloque muitos sabores no seu cardápio. Até porque se for o seu primeiro ano, você pode se perder um pouco. Então, dê sempre preferência, assim, para um recheio que você consegue fazer várias montagens. Que nem eu não trabalho com várias frutas. Eu trabalho somente com 4 frutas. Até porque, senão depois a logística para as frutas são ruins, tá muito calor, fica tudo muito caro também. É só uma dica, tá, gente, para quem tá começando agora, mas nos próximos vídeos eu venho dividir mais experiências minhas aqui com vocês, até porque eu quero trazer várias sobremesas aqui pro canal. E aqui o recheio começou a borbulhar, ele sobe bem por conta do creme de leite. Eu vou mexer mais um pouquinho e eu já mostro o ponto para vocês. E o ponto do recheio é esse, ele já tá bem cremoso na panela. Eu não quero um recheio que eu passo a espátula, ele faz um caminho. Para essa sobremesa não seria o ideal. Eu ergo a minha espátula, ele ainda cai em ponto de fio. Feito isso, eu vou transferir o recheio para o recipiente. E aqui, como eu quero saborizar uma parte desse recheio, eu vou transferir para 2 refratários. Só que o que eu vou saborizar de chocolate, eu vou deixar menos, porque eu quero mais creme branco. Mas aqui, em questão do chocolate, é tudo muito opcional. Você pode trabalhar somente com o creme branco também. É que nem eu falo, quando você vê uma receita, ela fica melhor ainda quando você dá o seu toque e você coloca as suas características naquela receita. E no creme que eu deixei com menos quantidade, eu coloquei 75 gramas de chocolate nobre. Eu usei o blend. Para essa sobremesa, é sempre interessante você trabalhar com chocolate nobre, porque o cliente que compra esse tipo de sobremesa está buscando o sabor, e o chocolate nobre é muito mais gostoso.
E no outro refratário, eu vou colocar um plástico em contato para não criar uma nata e vou deixar esfriar totalmente, vou deixar esfriar em temperatura ambiente os dois recheios. E no recheio de chocolate eu vou mexer bem até ele derreter, vou fazer a mesma coisa, colocar um plástico em contato e deixar esfriar. E para fazer a montagem da sobremesa, eu vou utilizar essa taça, o material dela é de acrílico e a capacidade dela é de 1 litro 250. E essa que eu compro já vem com a tampa, mas se caso você não encontrar com a tampa, você pode cobrir a taça com plástico filme. Aqui eu tava tentando focar para mostrar para vocês a capacidade da taça, porque às vezes eu esqueço, viu, gente? E eu paguei nessa taça, já com a tampa, R$ 16,50. Mas se você não quiser trabalhar com a taça, você pode trabalhar com esses potes aqui. Esse é saladeira e ele vem com 3 partes. Porque tem cliente que não faz questão da taça, então ele não quer aquele custo, ele quer só a sobremesa mesmo. Então, você pode oferecer a mesma sobremesa, só que em outro pote mais em conta. Eu, particularmente, acho a taça muito linda. E outra coisa, gente, quando você faz sobremesa assim, para vendas, você não pede a taça de volta. Você já coloca o preço da taça no custo da receita. E aqui eu só tô mostrando a outra opção de embalagem que eu vou trabalhar também. Ela é uma saladeira. Você encontra todas essas embalagens facilmente em casa de doce, só que eu vou trabalhar com ela sem aquela parte de dentro. Eu vou trabalhar com ela assim e ela fecha muito bem também. E, gente, olha quanto eu paguei nessa, foi R$ 2,70. E essa embalagem eu não sei a capacidade dela em ml, mas eu vou ver certinho, eu deixo aqui na descrição do vídeo para vocês. E agora, para a montagem da sobremesa, eu tenho aqui o meu recheio de ninho. Aqui ele tá um pouquinho morninho ainda, mas como eu queria terminar esse vídeo, eu vou usar ele assim mesmo. Mas o ideal é deixar ele esfriar totalmente para eu conseguir fazer as camadas das frutas certinha. E aqui está o meu recheio de chocolate, ele já tinha esfriado totalmente, porque era menos quantidade. E eu também vou utilizar uma ganache. Eu vou deixar a medida dessa ganache na descrição do vídeo, que é somente o chocolate nobre com creme de leite, mas eu vou deixar tudo na descrição. E para começar a montagem, eu gosto de começar com o creme de chocolate, porque eu quero que ele fique no fundo. Eu vou colocar uma boa quantidade, vou deixar só um pouquinho para depois eu terminar essa sobremesa. Aqui eu vou distribuir todos os recheios com a ajuda da colher, mas se você tiver uma boa produção, é melhor até trabalhar com a manga de confeitar, que é mais rápido. Coloquei o recheio de chocolate, deixei só um pouquinho para finalizar a taça. Vou ajeitar bem com a ajuda da colher. Vou colocar uma quantidade de ganache. Aqui você pode colocar a quantidade que você quiser e do jeito também que você preferir. E aqui, como estava muito calor e a minha ganache também estava morna, eu vou deixar a sobremesa 10 minutos na geladeira só para essa ganache firmar. E eu gosto de deixar a ganache firmar, porque eu gosto de preparar essas sobremesas todas em camadas, para ela ficar bem bonitinha e o visual dela também ficar bem bonito. Feito isso, eu vou distribuir o recheio de ninho. E aqui eu só vou fazer uma camada não muito grossa, como essa sobremesa é de uva, eu faço uma montagem diferente para de morango. Terminando de colocar o recheio, eu vou ajeitar com a ajuda da colher. E, gente, sempre com muita delicadeza, para os recheios não se misturarem. Feito isso, eu vou colocar a uva. Eu começo pela lateral da taça e essa uva já está higienizada e ela é sem semente. E para essa sobremesa, eu gosto de fazer 2 camadas com a fruta, a uva, porque a uva é pequenininha, então chama bastante atenção a fruta também no meio da sobremesa. E aqui, como o meu recheio de ninho ainda estava molinho, o visual não ficou tão aparente das uvas. Mas se você deixar o seu recheio esfriar mais um pouquinho, gente, fica linda mesmo, porque as uvas ficam todas visíveis. Terminando de colocar a uva na lateral, eu vou colocar no meio da sobremesa. Vou cobrir com o creme de ninho e vou fazer novamente a montagem com a uva. E agora, para finalizar a sobremesa, eu vou colocar o restante do creme de chocolate
delicadamente com a ajuda da colher e depois eu vou ajeitar bem para ele ficar bem distribuído. Feito isso, eu vou colocar mais uma camadinha de ganache, vou distribuir bem e vou deixar essa ganache firmar um pouquinho, mais ou menos uns 15 minutos, pode deixar descansar na geladeira, para eu decorar. E aqui eu não posso fazer até o topinho ali da taça, que eu até coloquei ganache a mais, eu tava tirando, porque eu vou usar a tampa. E agora, partindo para a montagem da taça de morango, aqui eu faço a mesma coisa, só vou diminuir na camada do morango. Primeiro eu coloco uma boa quantidade de recheio de chocolate, venho com a ganache. Depois eu venho com o recheio de ninho. E aqui, como eu vou fazer somente uma camada da fruta, essa primeira camada de recheio de ninho eu já faço mais generosa. E agora eu venho com a camada de morango, já higienizado. Já falei pra vocês que eu higienizo com o talinho verde, porque assim puxa menos água e depois eu deixo bem sequinho pra usar. E aqui, como é uma questão de visual, quanto mais bonitinho você deixa o morango, mais bonita vai ficar a sua taça. E aqui, se você puder, colocar os morangos mais ou menos do mesmo tamanho, para não ficar igual o meu, porque depois tem diferença, ela fica mais bonita ainda. Terminando de colocar o morango na lateral, vou distribuir bastante no meio da taça. E agora eu vou colocar todo o recheio de leite ninho. E para finalizar, eu vou colocar o recheio de chocolate e vou terminar com ganache. E, gente, essa quantidade que eu fiz de recheio aqui no vídeo com vocês é apenas para uma taça. Essa taça de morango, eu fiz o recheio separado. Eu não quis já preparar os dois recheios juntos no vídeo, porque às vezes tem gente que acha muita quantidade e também não sabe dividir a receita. Então, eu preferi já deixar desse jeitinho para ninguém ter dificuldade. Então, se você quiser fazer 2 taças desse mesmo jeitinho que eu fiz aqui no vídeo, você precisa dobrar a receita do recheio. E aqui é a mesma coisa da taça de uva, eu terminando de colocar a ganache, eu vou deixar ela mais ou menos uns 15 minutos na geladeira para eu finalizar a decoração. E agora, para finalizar a decoração da taça, eu vou utilizar a própria fruta, raspa de chocolate e granulado. Mas, gente, é tudo opcional aqui, tá? Você decore a sua taça do jeito que você gosta. Aqui no canal eu mostro do jeito que eu faço, tá? No meu dia a dia. E às vezes vocês deixam dicas aí pra mim que eu vou melhorando também as minhas decorações. Até porque tudo na vida é uma troca, né? E aqui no canal não seria diferente. E aqui na taça de morango eu vou colocar o granulado só no cantinho. Depois eu venho com o morango que eu cortei ao meio e vou colocando por cima da taça. E ali nos morangos tem alguns que estão com um talinho grande e para tampar o talinho tem que estar menor. Depois eu fui e cortei. E eu já vou falar para vocês do custo da taça de morango. A de morango sai mais cara do que a de uva. O custo da receita foi de R$ 26,78. E assim, gente, uma outra dica, como o morango, ele oscila muito o preço, que nem no começo da semana eu fui comprar, tava R$ 8,00. Agora, eu comprei por R$ 5,60. Então, já faz o cálculo de vocês, incluindo essa oscilação de preço. Eu vou vender a taça de morango por R$ 115,00. Já incluí a oscilação de preço. E, gente, deixe aqui nos comentários para mim quanto que vocês estão pagando numa caixinha de morango aí na cidade de vocês. Eu tô quase achando que o morango tá virando produto de luxo, porque aqui tá muito caro. Essa semana deu até uma reduzida, mas mesmo assim continua caro. E agora, para a decoração da taça de uva, eu vou colocar raspas de chocolate. Eu fiz com um ralador mesmo, um pedacinho de chocolate, fui ralando bem pequenininho. E vou terminar a decoração com uva no meio da sobremesa. E a taça de uva, ela sai para eu vender por R$ 105,67. O custo da receita foi de R$ 24,77.
Mas eu vou deixar as duas por R$ 115, até porque chega na semana do Natal, tem um aumento de preço também nas frutas, então eu já deixo tudo incluso. E morango e uva não é uma fruta que a gente pode trabalhar congelado para esse tipo de sobremesa. Mas, gente, eu vou trazer no canal várias sobremesas também. Aqui no canal já tem outras sobremesas que fica mais em conta também. Eu quero trazer outros cremes que é bem fácil de trabalhar, principalmente para essa época que a gente precisa ter tudo muito prático. E sobre a validade, a taça de morango eu dou a validade apenas de 2 dias a partir do dia que eu faço a montagem dela. Então, a de morango é sempre interessante você montar no dia da entrega, porque assim aumenta a validade para o cliente também. E a sobremesa de uva, eu dou a validade de 4 a 5 dias. Depende também da situação que tá da uva. A uva, ela resiste mais do que o morango. Mas esse tempo é assim com a uva inteira, tá? Se você cortar ela ao meio, vai ser o mesmo tempo do morango. E aqui eu tô pesando só para mostrar para vocês o peso final. Não trabalho por peso, eu trabalho por unidade, mas vocês sempre perguntam o quanto pesou. E eu vou já pesar a taça também, caso alguém queira saber, para montar o cardápio. E essa sobremesa serve em média de 7 a 10 pessoas. No outro vídeo eu esqueci de falar. E para decoração final, eu gosto desses laços de cetim. Você pode fazer que nem eu fiz aquele ali, amarrar só, mas eu gosto de fazer um lacinho. Eu faço o lacinho na ponta do dedo mesmo e depois eu coloco na taça, porque no laço eu consigo dar 2 voltinhas. E eu já vou mostrar ela para vocês com tampa e essa sobremesa sempre vem de gelada. E, gente, como eu falei pra vocês no outro vídeo de sobremesa, tudo que eu posto aqui, depois eu coloco foto lá no meu grupo no Facebook. Precisando de foto, pode usar. Eu nem coloco a minha marca d'água justamente para quem precisar poder usar. Porque eu penso assim, às vezes é o primeiro ano da pessoa e ela quer começar e não tem condições de preparar uma sobremesa só para fazer foto, né? Então, quem precisar, tá disponível lá, pode usar à vontade. E quem quiser participar do grupo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link do meu Instagram também, para quem quiser me seguir. E, gente, qualquer dúvida pode deixar nos comentários, às vezes eu esqueço mesmo de falar alguma coisa aqui no vídeo, aí eu deixo na descrição, mas também sempre respondo, e deixo nos comentários também para mim sugestões para mais receitas de sobremesas para os próximos vídeos. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, não esquece daquele like, de compartilhar para mais pessoas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!